Milhares de mulheres tomaram as ruas em diversas cidades do país nos últimos dias. No centro dos atos, um pedido direto: parem de nos matar. A mobilização acontece em meio a uma nova sequência de casos que chocaram o Brasil. Entre os episódios mais recentes, assassinatos, espancamentos e tentativas de feminicídio, violência dentro de casa, no trabalho, em plena via pública. Histórias em diferentes regiões que se repetem com o mesmo padrão. Os dados ajudam a dimensionar o cenário. Segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, cerca de 3.700.000 mulheres sofreram ao menos um episódio de violência doméstica nos últimos 12 meses. Em 2024, 1.459 mulheres foram vítimas de feminicídio. E em 2025, o número já passa de 1.180 casos, segundo o Ministério das Mulheres. Ao mesmo tempo, discursos misóginos ganham espaço na internet. Movimentos masculinistas, retóricas de ódio, normalização da violência. Qual a relação desse cenário com o aumento dos casos? No BDF Entrevista de hoje, vamos entender por que a violência contra mulheres segue avançando no país e o que tudo isso revela sobre o Brasil de hoje. Olá, eu sou Luana IBL e este é o BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre conversa sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Obrigada pela sua companhia. E hoje a gente fala sobre essa onda recente de violência contra as mulheres. E para isso, eu recebo aqui a socióloga e cientista política Bruna Camilo. Ela é doutora em Ciências Sociais pela PUC Minas e pesquisadora em gênero e misoginia. Bruna, obrigada por ter aceitado o nosso convite hoje. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês num tema tão importante. Pois é, Bruna, queria começar falando desses protestos mais recentes. Você tem acompanhado muito de perto tudo isso. Qual a importância, né, das mulheres levarem isso para a sociedade? Qual que é o balanço que você faz dessas manifestações e qual o impacto que tudo isso pode ter para a gente debater esse tema? Olha, as manifestações, né, que aconteceram por todo o Brasil, elas foram muito importantes, né, porque dá a voz às mulheres, né, mostra que as mulheres elas têm sim as suas reivindicações, que as mulheres querem sim ter a sua autonomia, ter a sua liberdade, e que a violência, né, que infelizmente nossas avós, nossas bisavós, nossas mães sofreram dentro de casa, não pode ser mais normalizado, né? Nós estamos numa geração que a gente não aceita mais o que as nossas antepassadas passaram. Então, as manifestações mostram isso. E mais do que isso, as manifestações mostram que a gente precisa de investimento nas políticas de proteção e que nós, mulheres, não merecemos essa subjugação e essa subordinação que o patriarcado nos impõe. Pois é, você fala das nossas avós, bisavós, num cenário antigo, onde isso era muito mais normalizado, mas a gente fala de uma onda, de um aumento recente, né, Bruna? E isso assusta muito, porque parece um passado que tinha ficado lá atrás e volta para assombrar a população, vamos dizer assim. Então, pensando nessa onda recente de espancamentos, de agressões, de assassinatos, o que tudo isso diz sobre o momento que a gente está vivendo no país? Bom, né, é importante a gente frisar isso. A violência contra as mulheres sempre existiu. O nosso país, né, ele foi explorado, ele foi escravizado, ele nasce, né, com muitas aspas, em cima do estupro e da exploração. E ao longo de todos os séculos, essa violência ela nunca acabou e essa violência ela sempre existiu. Entretanto, a gente percebe um aumento, né? Não é somente o aumento de denúncias, a gente percebe um aumento de fato, né? Porque muita gente questiona, não, será que não foi o aumento de denúncias que aparenta esse aumento dos casos? Não, é possível já apontar que existe um aumento de fato da violência contra as mulheres. E isso é decorrente muito dessa questão da internet, né? Da disseminação dos discursos. É claro que a internet ela não é uma inimiga, né? A internet ela é uma grande aliada, né, para a disseminação de conhecimento, mas infelizmente existe uma disputa de narrativas dentro da internet. Então a gente vive um momento de muita tensão do nosso país, né? A gente vive um congresso
né? E a gente viu ontem, né, as notícias que mostram como o Congresso e o Senado é cada vez mais conservador. Então, isso reflete no comportamento da sociedade. Isso reflete no comportamento dos homens, principalmente. Quando a gente tem, né, discursos misóginos propagados na internet, não existe nenhuma sanção para esses discursos, né? Quando a gente tem no nosso passado uma persona, né, institucionalizada que se referenciava na misoginia, isso também dá exemplo aos homens misóginos. Os homens se sentem autorizados a baterem nas mulheres, a violentarem as mulheres, quando essas mulheres dizem não, quando essas mulheres não querem ser subordinadas ou quando essas mulheres estão em cargo de liderança. Pois é, ao mesmo tempo que a internet ela é um palco para amplificar coisas que já existem na nossa sociedade, como você mesma falou, a misoginia, o machismo, a violência contra a mulher, sempre existiram, sempre foram problemas que a gente enfrentou como sociedade, mas ao mesmo tempo também a internet ela tem então contribuído para aumentar, a gente já vai aprofundar nisso, né, que a Bruna ela tem uma tese sobre o assunto, pesquisando a misoginia na internet, e a gente sabe o quanto isso tem sido muito impactante nesse cenário. Mas ainda falando desses casos, Bruna, você consegue ver algo em comum em todos eles? Ou até que ponto são casos diferentes de violência? O que a gente pode puxar aí nesse fio que une como um padrão a violência que está atingindo as mulheres no país na atualidade? Bom, eu quero referenciar aqui o caso, né, do conhecido Calvo do Campari, que ele é um dos grandes precursores do movimento Red Pill no Brasil. Então, lá em 2023, quando eu defendo a minha tese, foi o momento que teve um boom, né, de quem era o Calvo do Campari, e o discurso dele era justamente sobre isso, né, sobre a subordinação das mulheres, sobre onde as mulheres de fato devem estar, que os homens, né, devem de fato resgatar a sua masculinidade, porque esses privilégios, né, que eles falam que as mulheres têm, isso acaba com a masculinidade dos homens. E desses discursos, né, do movimento Red Pill, ele vai se desdobrando em outras questões. Ele vai se desdobrando sobre mulheres em lugares de liderança, como isso reduz a masculinidade do homem, como mulheres que chefiam outros homens, como elas querem, de fato, dominar esses homens dentro de casa, né? As mulheres querem tomar o espaço dos homens. Então, acaba que esses discursos vão se desdobrando em outros discursos. E quando um homem ressentido com uma mulher ser uma liderança, ou por não ter conseguido namorar determinada mulher, ou por simplesmente odiar as mulheres, e quando ele descobre esse discurso na internet, ele consegue, digamos, uma chancela para ele fazer justiça, com muitas aspas, digamos assim. Porque ele, violentando aquela mulher, porque ele matando aquela mulher, ele vai estar fazendo justiça, ele vai estar conseguindo tirar mais um problema da sociedade, porque para o movimento Red Pill, as mulheres são um problema. E esse é um ponto em comum de todos os casos de feminicídio, de todos os casos de violência contra as mulheres, porque as mulheres ou elas disseram não para algum momento no relacionamento, ou disseram não caso eles quisessem voltar com elas no relacionamento, ou no caso, né, do servidor do Cefet do Rio de Janeiro, ele era chefiado por mulheres e ele tinha um problema de fato com essa chefia, tanto que ele foi afastado, as mulheres que eram as chefes tinham certo medo deles. Então, existia ali um problema dele aceitar a orientação daquelas chefes. Então, é sempre um não no meio disso tudo. É sempre uma forma da mulher expressar a sua voz que não era aceita. Então, isso tudo é um ponto em comum. Quando você tem discursos misóginos que falam mulheres não merecem estar em lugares de liderança, não merecem ter voz, elas merecem a subordinação. E quando acontece que as mulheres conseguem estar nesses espaços, existe um incentivo. Elas precisam ser aniquiladas, elas precisam voltar para o seu lugar de subordinação. Então, esse é o ponto em comum. E esse é o grande perigo, porque esse discurso está na internet e ele está chegando no mundo físico. As mulheres estão morrendo por isso. Pois é, antigamente era muito normalizado o fato de mulheres serem inferiores, serem submissas ao marido. Hoje a gente tem então uma reação, pelo que você fala, Bruna. Você traz muito a questão do ressentimento, desses homens se verem como vítimas. Queria que você falasse um pouco disso. Você até citou o caso do Calvo do Campari, que se tornou meme
e que teve muita repercussão mesmo uns 2 anos atrás, e ele reaparece entre os casos como um agressor também da namorada, deu um depoimento recente se justificando, também colocando a culpa ali na mulher, tentando colocá-la ali socialmente, né, expondo socialmente questões da vida sexual, enfim, ali do casal. E isso tudo tem a ver com esse discurso de vitimização que eles trazem para si. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão da reação e das diferenças desse machismo que sempre existiu e agora ele volta com essa roupagem do ressentimento, do ódio e de uma reação ao que as mulheres têm conquistado nos últimos anos. Com certeza. As nossas antepassadas, as nossas bisavós, nossas avós, até as nossas mães, elas tiveram uma outra, digamos, formação na sociedade, né? Antigamente, as mulheres sim tinham que suportar o casamento, né? Então, a gente tem aí, ai, nossa, minha avó ficou casada há 50 anos, minha avó ficou casada há tantos anos, por que que agora os casamentos acabam? É porque anteriormente as mulheres eram ensinadas a suportarem aquele casamento. As mulheres eram ensinadas a ficarem relegadas no espaço privado, a não terem voz. Então, na medida que o feminismo, né, ele vai conquistando o seu espaço, ele também vai propagando os questionamentos. Né? Por que que a mulher tem que ficar somente em casa? Por que que as mulheres têm que ser escravizadas, exploradas? E aí, ao longo dos anos, né, a gente teve acesso ao direito ao divórcio, mais mulheres tiveram acesso aos empregos, né? Então, porque eu falo sobre isso porque as mulheres pretas estiveram a todo momento trabalhando, sendo escravizadas, então tem essa questão do trabalho. Mais mulheres começaram a questionar o porquê de ficar naquele casamento, naquele relacionamento, sendo que elas eram agredidas, elas eram abusadas. Então, a partir do momento que há esse questionamento, né, do lugar da mulher na sociedade, na família, nos espaços públicos, os homens começam a perder o poder sobre as mulheres, o poder sobre a vida das mulheres como um todo. Muitos homens conseguem compreender essa mudança e são aliados, e é importante dizer sobre isso, mas outros homens não conseguem compreender e não conseguem aceitar que as mulheres são iguais aos homens e é necessário uma equidade, é necessária igualdade salarial, igualdade de emprego, igualdade dentro da família. E esses homens que não aceitam, eles têm esse ressentimento. E eles começam a se perceber como vítima dessas mulheres, né, de uma maneira que, né, com muitas aspas. Então, a partir do momento que, né, as mulheres alcançam os seus direitos, muitos homens falam que eles perdem a sua masculinidade, eles perdem a sua autoridade, eles perdem o seu lugar na sociedade. Então, acaba, né, que a reação das mulheres de toda essa subordinação que fomos criadas gera uma outra reação, a reação da masculinidade que quer retomar o seu lugar no patriarcado, né? Quer que o patriarcado volte a ter a força que é antes. E como que eles conseguem fazer isso? Através da força, através da violência psicológica, violência física, do abuso sexual. Então, eles querem retomar esse controle da vida das mulheres, dos desejos das mulheres. E isso acaba que vai para a política, vai para a institucionalidade, vai para a internet, vai para o nosso mundo físico. Então, é uma reação da reação. Então, eles não aceitam que as mulheres, de fato, podem estar em lugar, em pé de equidade dentro da sociedade. Né? Então, é um risco muito grande para a vida de nós, mulheres, como um todo. Né? Chama muito a atenção o quanto esses discursos, esses movimentos masculinistas têm ganhado muito espaço entre homens muito jovens, meninos, adolescentes. A gente não está falando só daqueles homens antigos, de outras gerações, a gente está falando de jovens muito novos. Eu tenho percebido isso na rua mesmo. Esses dias estava aqui na frente do trabalho, passou um grupo de meninos muito novos falando coisas misóginas mesmo, se colocando muito à direita. É um discurso que surpreende, porque são adolescentes, muitos menores de idade, tendo acesso a esse discurso de um mundo que muitos não viram, vamos dizer assim, né? Esse mundo onde a mulher ficava dentro de casa, com esses valores mais antigos. Ele não existe para grande parte das pessoas, né? Muitas ainda vivem isso, mas a gente já vive, inclusive a sociedade hoje vive também as benesses, vamos dizer assim, né, do feminismo. O feminismo ele trouxe muitos avanços também para os homens, quebras de expectativa, né, para os homens. Então,
Bruna, por que os jovens estão sendo tão cooptados por esse tipo de discurso? Por que esse conservadorismo, essa volta ao passado, que também não era fácil para eles, né, ter essa responsabilidade financeira, de sustentar toda uma família, de ter vários também padrões a seguir, isso também machuca os homens. Por que esse discurso tem sido tão atraente para essa juventude? Olha, e eu digo que é extremamente preocupante, assim, porque as pesquisas já apontam, né, que essa geração Z dos meninos, ela é muito mais conservadora do que as gerações anteriores. Então a gente tenta buscar, né, o que está acontecendo para os meninos se tornarem mais conservadores do que as gerações anteriores e mais conservadores que as meninas. E isso é muito ligado à internet, né? Existe um processo de socialização dos meninos e das meninas. E dos meninos também é violenta, né? Como você mesma disse, o patriarcado, toda essa antiguidade, ela também é violenta para os homens. Né? O feminismo, ele também traz, digamos, um certo alívio para as masculinidades. Né? Então, ainda assim, a educação sobre o ser macho ainda é muito forte. Existe um sujeito universal, né? O que é o sujeito universal? O homem branco, o homem de classe média e o homem macho. E quando o jovem que está nesse processo de socialização, né, a adolescência é um processo muito complexo, principalmente com acesso à internet. Então, os meninos, né, quando eles não conseguem suprir esse sujeito universal, né, do ser homem, do ser macho, ele começa a procurar outros espaços, né, que consigam acolher o que é aquele menino. Então, aquele menino, quando ele não consegue socializar, não consegue ter a namoradinha dele, ele não consegue ser o centro de um grupo, ou ele não consegue mesmo nem ter um grupo, ele vai buscar na internet esse acolhimento. E muitos deles encontram nos jogos. Né? Os jogos é uma porta de entrada da radicalização muito comum. Os blogs, né? Os chans. Então, todo esse espaço, né, que a gente chama de machosfera, que é esse lugar que dissemina o ódio contra as mulheres, ele é um espaço muito propício para acolher esses meninos. Então, esses meninos se radicalizam nesses espaços, nos jogos, nos chans, nas redes sociais, em canais de plataformas digitais, porque ali ele consegue encontrar o porquê que ele não consegue socializar. Ele não consegue socializar porque as meninas não conseguem, não conseguem dar abertura para eles. Então, o discurso da misoginia entra muito nesse lugar. E também no lugar do humor. O humor também é uma porta de entrada muito forte, né? Os memes. Então, hoje a geração consome muito meme, consome muito, muito humor, consome muitos jogos. E isso tem se tornado uma grande porta de entrada. E a partir daí, infelizmente, é um buraco. É um buraco misógino, é um buraco racista, e os meninos estão cada vez mais radicalizados. E eu me arrisco a dizer, das minhas pesquisas, que geralmente são meninos, né, meninos jovens, menores de idade também, com 18 anos, e até 40 anos, 40 e poucos anos, é que a gente percebe que tem reproduzido muito essa misoginia. Que são o quê? Ou pessoas que nasceram antes da internet, mas foram inseridos na internet, ou meninos e jovens que já nasceram nesse espaço da internet. Então, a gente percebe um pouco desse perfil e como que esses jovens estão cada vez mais radicalizados com essas portas de entrada. É interessante a gente entrar nessa questão das portas de entrada, né, Bruna? Porque você falou aí que muitos desses jovens entram nesse universo em busca de socialização, em busca de compreensão. Muitas vezes ele vai fazer uma pesquisa sobre como paquerar uma menina, como ser mais atraente. Isso não necessariamente tem um conteúdo misógino, é a necessidade de todos nós, né? De sentir acolhimento, de entender ali as dores, de crescer, de se tornar adulto, de se deparar com um outro que nem sempre vai ser receptivo às nossas necessidades, os nossos desejos. E aí eles acabam encontrando nesses conteúdos e esses conteúdos então acaba levando esses jovens para esses conteúdos mais misóginos. Como que acontece isso na superfície, né, de trazer esses meninos para conteúdos que a princípios parecem inofensivos e como eles acabam entrando nesse buraco que você citou? Olha, geralmente é bem no raso, né? Os meninos às vezes vão fazer pesquisas completamente inocentes. Outra porta de entrada que é muito interessante, né, digamos assim, é a questão da academia, do corpo. Então isso é muito sobre virilidade, né?
Então, os meninos que estão aí na academia, que estão se exercitando, começam de uma maneira muito rasa sobre como se exercitar, como conseguir ter músculo, e aí passa um tempo, começa a ser dito, né, que você tem que ser forte e viril para conseguir a mulher que você quiser e para conseguir controlar aquela mulher que você quer. O humor, né? Tem o Pepe Frog, que é um meme muito comum na extrema-direita, que é um sapo. E ele começa com piadas muito engraçadinhas dentro do meio jovem, e quando você vai ver, está falando sobre misoginia, sobre racismo, né? Os jogos também, né? Claro que a gente não tem que aqui criminalizar os jogos, que os jogos, eles são muito interessantes também para desenvolver outras questões dos jovens e das pessoas que praticam. Mas os jogos, dentro dos seus chats, eles são extremamente misóginos também. Então, ali, o garoto começa a achar muito natural cometer algum tipo de discurso, né? Os seus personagens matarem meninas. Então, é algo muito comum e muito sutil. Mas eu te diria que não necessariamente os jovens, mesmo fazendo buscas inocentes, eles são inseridos na radicalização. Mesmo quando não provocam. Ano passado, saiu uma pesquisa da Universidade de Dublin que mostra, né, que perfis, né, mesmo não buscando qualquer que seja o tema, relacionado ou não, em poucos minutos, aquele jovem, aquele perfil que eles montaram, recebeu conteúdo de cunho misógino. Então, ainda assim, as plataformas digitais de vídeo estão entregando conteúdo misógino para jovens, mesmo sem ser provocado. Então, o algoritmo ele está sendo moldado para isso. E é um outro questionamento que a gente tem que fazer. Por que, que o algoritmo está fazendo isso? Por que, que a misoginia ela está sendo tão lucrativa? Então, onde estão os responsáveis pelas plataformas digitais que estão permitindo que isso chegue aos jovens e não estão sendo punidos? Então, assim, é uma rede de questões que a gente tem que pensar. E o ponto central é como que isso está chegando para os meninos, por que está chegando para os meninos, e principalmente então, por que o algoritmo está sendo moldado dessa forma para gerar algum tipo de lucro, né? Porque o movimento Red Pill, o Calvo do Campari e outros canais têm lucrado muito. Então, são questionamentos fundamentais que a gente tem que fazer, porque está tirando a vida das meninas e mulheres, está radicalizando os meninos, e a gente não pode desistir dos meninos. A gente precisa de um processo de desradicalização e punição dessas plataformas. E eu vou justamente para você esses questionamentos, Bruna. Como que você tem percebido justamente a responsabilidade dessas plataformas? Como você disse, tem se tornado um negócio extremamente lucrativo. E a gente está falando de crime, a gente está falando de vidas. Vidas perdidas, inclusive, entre os meninos, que são condenados ali também, né, ao cometerem esses atos, enfim, e principalmente o mais grave, a perda da vida das mulheres nesse contexto todo. Então, como que funciona também essa máquina que dá lucro para os homens que estão por trás disso, né? E muitos são homens mais velhos também, é importante a gente dizer, homens que têm ali uma condição social para estarem ali naquelas plataformas, às vezes vendendo algo que não faz parte da vida de muitos dos que estão assistindo. A gente sabe que tem muitos meninos periféricos, racializados, que também estão se sentindo, né, injustiçados ali, porque tem todo um contexto social também muito opressor para esses meninos, e eles acabam também se radicalizando, entrando nessa bolha, vamos dizer assim. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, do que você tem percebido, por que justamente tem sido tão lucrativo, quem são as pessoas que estão lucrando com isso e quais os desafios para que a gente passe por isso, responsabilizando as plataformas, as big techs, que também, né, já perceberam que isso gera muito engajamento, porque a gente, de novo, está falando de ódio, de ressentimento, tudo que move o lucro nas redes sociais, né, e, enfim, dessas plataformas. Sim, perfeito. Assim, é o grande questionamento que a gente precisa fazer. Para quem interessa o lucro da misoginia? Bom, a gente tem percebido que interessa ao movimento Red Pill, que está cada vez mais milionário, interessa às plataformas de vídeo, que têm lucrado muito, e interessa aos donos das big techs. Então, é algo que a gente precisa pensar de uma maneira muito complexa, de uma maneira muito aprofundada, né? A gente já viu o CEO da Meta declarar que sobre as políticas de privacidade, declarar seu apoio político à extrema-direita, o próprio CEO, né, do atual X, né, do antigo Twitter.
participou de um governo da extrema-direita nos Estados Unidos. Então, as grandes big techs que controlam a internet do nosso país e do mundo, eles têm lado político. E é completamente já perceptível e apontado que a misoginia, a radicalização, os grupos masculinistas, o movimento Red Pill, está diretamente ligado com a extrema-direita. Então, existe um link. Existe um link com o lucro que essas plataformas, que as big techs têm, com quem está produzindo, que são homens misóginos, o movimento masculinista, e que votam na extrema-direita, e que tem esse lucro. Então, existe digamos, uma engrenagem que se retroalimenta do direito que bebe da fonte da misoginia, da produção de conteúdo e da política. Então, é isso que interessa. Isso que interessa para essas pessoas. É alimentar a extrema-direita através de um dinheiro que também vem da misoginia. E, enquanto isso, os nossos meninos estão radicalizados. A gente ainda não conseguiu uma política pública que conseguisse acessar esses meninos no processo de radicalização. E é um alerta muito forte. Eu tenho certeza absoluta que o Estado consegue encontrar um mecanismo de monitoramento e de punição desses canais. E certamente, gente, punir, colocar na cadeia, não vai resolver. A gente precisa de um processo de reeducação, de desradicalização através da educação. A gente tem percebido que o punitivismo, ele não resolve. Tanto que muitos homens, depois que são presos, eles voltam e matam as mulheres. É claro que eles precisam ser punidos, isso é óbvio. Os homens precisam ser punidos dos crimes que cometem. Só que a gente precisa de algo em paralelo, de uma reeducação. Então, já que as grandes plataformas, as big techs, têm lucrado com a misoginia, a gente precisa pensar em formas de combater essa misoginia e combater esse lucro, pensarmos em direitos humanos e pensar isso junto com o Estado, com organizações, com movimentos sociais, pensar nessa outra forma de comunicar e de educar. Fundamental, você trouxe muitos pontos importantes, Bruna, inclusive a relação com a extrema-direita, que eu sei também que é um ponto do seu estudo, do seu aprofundamento, né, em tudo isso. Esse contexto de extrema-direita, de radicalização, então ele está diretamente ligado a esse contexto que você explicou da misoginia. Não à toa que os maiores apoiadores da extrema-direita são homens. Apesar de termos muitas mulheres também apoiando, a gente sabe que é um movimento muito masculino, que atrai muitos homens. Queria que você falasse um pouco das suas descobertas também, de como a extrema-direita tem se alimentado desse discurso e de como esse contexto social que a gente vive hoje também favorece para que a misoginia ela cresça, enfim, a gente veja esse aumento, né, da violência que está acontecendo. Bom, a extrema-direita, né, ela se alimenta completamente do discurso misógino, tentando resgatar esse conservadorismo, esse neoconservadorismo, né, colocando na cabeça desses homens ressentidos que eles precisam sim se radicalizar para conseguir controlar aquela mulher. E mais do que isso, né, mais do que o discurso, é a prática. E, infelizmente, né, quando a gente tem mulheres que endossam esse discurso e essa prática, né, os movimentos, né, as mulheres que pensam junto com esses homens misóginos, o antifeminismo, ele reforça muito, e elas conseguem captar mulheres que de fato entendem que o conservadorismo é o melhor caminho, que o lugar da mulher de fato é em casa, né, as tradwives, né, as esposas tradicionais. Isso tudo alimenta a misoginia, isso tudo alimenta a extrema-direita. Entretanto, essas mulheres também são usadas, porque a gente pode perceber, né, muitas mulheres da extrema-direita, quando questionaram o bolsonarismo, o Bolsonaro, elas foram completamente mortas politicamente, digamos, né? Joyce Halseman, Sarah Winter, né, a Carla Zambelli. Essas mulheres, de alguma forma, quando elas não foram úteis para o bolsonarismo, para a extrema-direita, elas foram completamente escanteadas. E é isso que a extrema-direita faz. Eles utilizam o discurso do conservadorismo, conseguem trazer mulheres para que reverberem esse discurso, usam dessas mulheres e depois completamente escanteiam. Então, isso também é uma tática da extrema-direita. Isso também é uma forma de fazer com que mais esse discurso alcance outros patamares. Né? Então, é uma forma muito astuta de conseguir ocupar os espaços na sociedade, essas lacunas de ressentimento, essas lacunas de revolta de muitos homens. Então, é algo muito preocupante que a gente tem que pensar. Assim, não é um mero discurso, né? É uma instrumentalização de pessoas, de falas e de espaços na sociedade.
e tem se agravado cada vez mais. A gente tem visto algumas mulheres ocuparem espaços, né? Espaços muito importantes e reproduzindo esse discurso, né? Ana Campanholo, por exemplo, teve um conflito muito forte com os filhos do Bolsonaro e também foi muito rechaçada. E ainda assim, essas mulheres, muitas delas, não reconhecem a violência que sofrem, né? Então, é algo muito complexo e que tem tudo a ver com a monetização da misoginia, com o lucro da misoginia, com a política, né? E com o comportamento das pessoas na sociedade. Que tipo de contexto social também favorece essa visão, Bruna? Porque, por exemplo, você falou das mulheres, a gente tem visto muito conteúdo que mostra o quanto, por exemplo, é melhor ficar em casa. Esses dias eu estava acompanhando também conteúdo de mulheres assim, de classe média baixa, em casa fazendo um bolo e dizendo: olha, muito melhor ser bancada pelo meu marido para fazer essa comida aqui, ficar em casa. Olha o que o feminismo nos tirou. Isso acaba sendo muito individualizado, né, para o feminismo, para as mulheres que lutaram, enfim, por direitos. Existe muito uma defesa da escolha. Então, eu quero escolher estar em casa. Se a gente for pensar o que é realmente bancar uma mulher, né, passa muito longe disso, porque a gente está falando aí de uma economia de cuidado, né, de mulheres que também estão exercendo um trabalho. E essa visão não existe. Então, como que você também avalia essa responsabilização individual de outras mulheres, do próprio feminismo, por um contexto de precarização também que acontece na sociedade, né, que tem nos atingido? O mercado de trabalho não é fácil para ninguém, nem para homens, nem para mulheres. Mas por que para muitas mulheres a volta do conservadorismo tem sido uma opção, e até a defesa desses discursos que são misóginos, né? Que vão contra os nossos próprios direitos? Olha, é algo até muito assustador, né? Como que os movimentos feministas, ao longo de décadas, né, conquistaram tantos direitos, e aí vemos agora homens e mulheres falando que a solução é que as mulheres voltem para suas casas, que pratiquem a economia do cuidado, que sejam exploradas de maneira não remunerada ou muito mal remunerada, e que essa é a solução para a volta de uma sociedade equilibrada. Porque esse é o discurso, né? Então, e é isso, né? A gente tem um governo, né, que ele foi eleito de uma maneira democrática, que tem ações de esquerda, que tem ações progressistas, só que a gente tem um Congresso extremamente conservador. A gente tem um Senado extremamente complexo e conservador. E a partir dali, né, a gente vê políticas, né, a gente vê ações de parlamentares conservadores que conseguem alcançar essas mulheres, né, que conseguem alcançar essas mulheres que querem voltar para casa. Só que é uma realidade completamente diferente. É muito diferente essas threadwives que são classe média falarem que o lugar da mulher é na cozinha cuidando da família, sendo que isso alcança, né, mulheres pobres, mulheres que não têm a condição que essas mulheres têm e que almejam ter essa família perfeita patriarcal, né? Então acaba que existe uma alimentação de uma idealização. A minha família vai ser igual daquela threadwife, que ela é conservadora, que eu vou cuidar da minha família, e o meu marido vai trazer o provento para casa e vai ser a minha família vai ser igual a dela. Existe uma idealização, né? uma alimentação de qual que é o ideal da família, né? Então, esse discurso, ele chega muito dentro das famílias, e principalmente das famílias pobres que almejam isso, e a internet também ajuda isso. Não somente com os discursos das redes sociais, mas hoje, por exemplo, né? Celulares pré-pagos, de crédito. Mesmo quando acaba o crédito, o WhatsApp continua funcionando. Então, a comunicação, ela continua funcionando. O recebimento de mensagens continua funcionando. Então, existe uma grande alimentação desses discursos, dessas mensagens. Então, a economia do cuidado, ela se torna valorizada de uma maneira ruim. Ela é valorizada para que as mulheres voltem para suas casas, para que elas voltem a ser subordinadas e para que a economia do cuidado não seja mais questionada. Isso também tem a ver com o capitalismo. O capitalismo, ele é alimentado pela economia do cuidado. Ele fica de pé porque mulheres cuidam. Então, quando existe um questionamento do cuidado, existe questionamento também desse lugar que é do cuidado e que é não remunerado. Então, é necessário voltar com essas mulheres no espaço privado e sem questionamento. Então, assim, é uma rede de questões que sempre volta para a misoginia, para o patriarcado, para o racismo, para a internet agora, né? E a gente também fala da economia do cuidado, porque não questionar a economia do cuidado é fazer as mulheres se tornarem novamente silenciadas, novamente subordinadas a um espaço privado de invisibilidade.
Pois aí é muito importante você falar de espaço privado, Bruna, que é justamente onde se dão as maiores violências contra a mulher. Ou seja, é vendido como um espaço seguro, como um espaço onde as mulheres precisam voltar para que elas não sejam submetidas, é, enfim, todo o mal, né, que o feminismo causou para a sociedade. E aí a volta ao espaço privado é justamente o espaço privado onde as mulheres são mais violentadas. Mulheres são violentadas dentro de casa, a maior parte dos feminicídios, das agressões, enfim. Então, é incoerente também a gente pensar que o discurso o tempo todo está tentando vender uma coisa pra gente, quando já tem tantos dados, quando já tem tanta coisa mostrando, né? Também é um desafio a gente lutar contra essa desinformação. Como que você tem visto isso? Você já falou, né, que precisa de educação, a gente precisa desradicalizar os meninos. Queria que você aprofundasse um pouco mais, né, no que pode ser feito, porque a gente está lutando também contra uma plataforma extremamente poderosa, com muito dinheiro, com algo que está muito enraizado na sociedade. Então, existe esperança mesmo para que a gente possa olhar soluções políticas mais contundentes que vão nessa contra a informação, né, que tem sido tão divulgada ultimamente? Olha, eu realmente quero muito acreditar que a gente consegue ter outros caminhos na nossa sociedade, né? Então, isso passa muito por desmistificar as notícias falsas, né? É muito duro, é muito difícil, né? Porque uma notícia falsa, ela chega rapidamente e muitas pessoas já acreditam porque alguém conhecido enviou e aquela pessoa é de confiança. Então, você desfazer aquela mentira é algo muito difícil. E é isso, né? A máquina tem muito dinheiro. A máquina que produz notícia falsa, ela é muito milionária, ela é muito rica. Então, e a gente está aqui, né, tentando combater as grandes big techs que controlam a nossa internet. Então, assim, é algo muito difícil, é algo muito complexo, mas eu acredito muito que as organizações, os movimentos feministas, os movimentos sociais, eles consigam se fortalecer cada vez mais para conseguir pensar em comunicações populares, pensar em outras formas de acessar o trabalhador e a trabalhadora, né? Pensar em outras formas de acessar um discurso mais sucinto, um discurso mais direto, porque o capitalismo ele nos suga, a gente está sem tempo. A gente está sem tempo para pensar, a gente está sem tempo para elaborar, a gente está sem tempo para pensar de fato o que todo o capitalismo tem nos sugado. A gente trabalha muito, então falta tempo. Então, como? Como que os movimentos sociais vão acessar essa nova forma de viver do trabalhador e da trabalhadora, da empregada doméstica, da dona de casa, enfim, de toda a sociedade, né? A gente tem que pensar essas novas ferramentas. É claro que já estão pensando, é óbvio que já tem pensado muito nisso. A gente tem que cada vez mais ser crítico à forma que a gente tem feito. Então, é muito importante a gente pensar em novas formas e, claro, a gente precisa do Estado. Porque o Estado, ele é o grande detentor das políticas públicas. A gente precisa de um judiciário menos patriarcal. A gente precisa ter confiança de que o judiciário, quando recebe aquele criminoso, ele vai conseguir seguir a Lei Maria da Penha, por exemplo. A Lei Maria da Penha ela é extremamente avançada, mas, infelizmente, a gente não está conseguindo aplicar como deveria. Muitas mulheres com medidas protetivas têm sido mortas. Então, o que fazer? Como quebrar esse engessamento do judiciário? Como quebrar esse conservadorismo do nosso Congresso? 2026 está chegando. Em quem a gente vai votar? Não é somente sobre mulheres. São mulheres que, de fato, abraçam as nossas causas. São homens que reconhecem o seu papel de privilégio, utilizam disso para abrir mais espaço. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de instâncias institucionalizadas que tenham consciência que é necessário quebrar essa lógica patriarcal, essa lógica milionária misógina, essa lógica racista. Né? Então, somos nós quem conduzimos as políticas públicas, o cotidiano da sociedade. Então, a lei ela está lá, ela existe, ela é avançada. Mas como fazer com que ela se corporifique, se materialize? E somos nós que somos responsáveis por isso. Tanto votando, ou quanto executando, de fato, essas políticas públicas, ou tentando se organizar para fazer com que essas notícias falsas se enfraqueçam, né? Fundamental você tocar no ponto das eleições, que era justamente o que eu queria trazer para encerrar. Bruna, o que você vê como perspectiva para os próximos anos, principalmente pensando nesse cenário todo que a gente discutiu de misoginia? Quais são os principais desafios que você antecipa, justamente pensando que a gente tem aí um ano bastante emblemático de eleição, de novamente disputas, radicalização? Quais são os desafios e preocupações
e esperança talvez também que você tenha. Bom, me preocupa muito as eleições do ano que vem, porque existe de fato, né, a corrida eleitoral ela já começou, então a gente precisa eleger governadores e governadoras progressistas, precisamos eleger mulheres, mulheres pretas, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres com deficiência, enfim, precisamos dessa diversidade, mas que abracem o campo progressista, porque assim a gente consegue começar a mudar essa lógica dessa política que é tão mal vista, né? Sempre falam, né, que político rouba, que política é isso e aquilo. É assim que a gente consegue mudar essa lógica. E a gente não pode cair no discurso de votar em mulher apenas por ser mulher. A gente precisa votar em mulheres feministas, mulheres que abracem a causa. Então, é um cenário, para mim, muito desafiador. Eu não acredito que a gente vai conseguir eleger um Congresso menos conservador do que esse. Infelizmente, é uma visão um pouco pessimista, mas ela é muito realista, porque o conservadorismo ele consegue, às vezes, preencher lacunas que a gente ainda não consegue, a gente progressista não consegue ainda desmistificar, consegue desfazer desse preenchimento, desse ressentimento. Mas é necessário que a gente tenha consciência do nosso voto e de quem votar, não somente mulheres, mas mulheres progressistas, homens que tenham consciência do seu privilégio, mas que abracem o progressismo e façam do seu privilégio um espaço para outras mulheres e outros grupos que têm que estar no poder. E, principalmente, né, a gente precisa de um executivo que, de fato, ainda consiga dialogar com os espaços. Né? Então, a gente não pode cair nesse discurso de uma nova política, de uma renovação. Não existe renovação com a extrema-direita. Existe uma outra forma de fazer a política, que não é aquela que mantém as mulheres vivas, que não é aquela que mantém a população periférica viva, o povo preto vivo. Então, a gente precisa construir um senso crítico. Então, eu acredito muito que os movimentos sociais vão conseguir se inserir nessas discussões e que a gente consiga fazer parte de todo espaço de discussão, seja na nossa família, seja na sociedade, seja no nosso espaço de trabalho. Enfim, ano que vem vai ser desafiador e a gente precisa eleger o maior número de pessoas progressistas possível para conseguir combater um Congresso que vai ser conservador, infelizmente. Bom, muitos desafios e a gente continua falando disso, né, para tentar melhorar esse cenário de alguma forma. Bruna, muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas informações. Tenho certeza que ajudou a esclarecer muitos pontos para a nossa audiência. Obrigada. Eu agradeço muito o convite e fico à disposição sempre que precisarem. E é isso, assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. Continua acompanhando a gente nas nossas redes sociais, no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato. Obrigada e até a próxima. Tchau.